Bom dia! Você tem valor. Olha que tema maravilhoso para encerrarmos uma semana de devocionais. Fique atento, fique com a gente e absorva uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Amém. Não tem como não lembrar daquela canção antiga, né? Então que você fique aí nessa devocional até o final, Amém. sexta-feira, aí uma palavra de ânimo para você, para que você entenda que você é uma joia aí, filhos do Senhor. Estamos aí iniciando mais uma devocional nas nossas redes sociais, Comunhão e Adoração. Estamos de segunda a sexta, 6:30 da manhã, publicando aí as devocionais. E segunda-feira, né? Se hoje é sexta, já estamos pensando na segunda, Sim. 21 horas, temos o nosso culto do Comunhão e Adoração, culto pelo Instagram. Várias pessoas entram, você pode interagir comigo e com a Gisele. Estaremos ali recebendo você assim muito feliz. E você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor com a gente e ouvir o recado do Senhor através da exposição da sua palavra. É isso, é isso. Mas enquanto a segunda não chega, vamos a hoje. Então, lembre-se, você tem valor. A frase é: apesar dos nossos defeitos, Deus nos presenteia com dons e talentos. Amém. Romanos 12, 4 e 5 diz o que sobre isso, amor? Vamos ler a palavra do Senhor, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. A devocional começa com uma experiência do autor. Ele diz assim: como pastor de uma grande igreja, estou constantemente envolvido em reuniões e decisões que tomamos em equipe. E nesse ambiente percebo que cada indivíduo tem um dom especial concedido por Deus e que atuam de maneira a complementar uns aos outros, fazendo que cada um contribua de acordo com as suas características. Tenho percebido que não existem pessoas inadequadas, mas sim pessoas que estão ocupando a posição errada. Cada um de nós traz consigo habilidades únicas que se complementam em prol do reino de Deus. Tenho uma grande equipe que me auxilia em diversas áreas e eles possuem qualidades que eu não tenho, e assim caminhamos para complementar uns aos outros com os nossos dons e talentos, a fim de alcançarmos um objetivo em comum: compartilhar o Evangelho. No texto que lemos, está claro que precisamos caminhar em conjunto, auxiliando uns aos outros para que possamos avançar. Mas, para exercermos adequadamente nossos dons, precisamos estar conectados a Jesus. Assim como um escultor que é capaz de visualizar uma bela escultura em um simples bloco de pedra, Deus Pai conhece todo o nosso potencial e sabe aonde podemos chegar. Talvez você esteja se sentindo deslocado ou perdido, mas entenda que sua vida é única e valiosa para Deus, pois Ele confiou a você dons e talentos específicos. Mas, para desbloqueá-los, você precisa estar conectado a Jesus, fazendo parte desse corpo que caminha em uma mesma direção. Saiba que você foi criado com um propósito único e possui qualidades importantíssimas para o reino de Deus. Você é muito importante, você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Somos chamados hoje a olhar para dentro de nós e encontrarmos os dons e os talentos que o Senhor colocou em nós, e cada um tem pelo menos um, e chamados a desenvolvê-los no reino de Deus e também no nosso cotidiano. Então vamos primeiro falar de reino, que é o foco da nossa devocional. Você que é cristão, você que está em uma igreja, congrega em uma igreja,
Já descobriu qual ministério você vai trabalhar? Você já está desenvolvendo os seus dons e os seus talentos? Você já está ativo na casa do Senhor? O Senhor te deu dons e talentos que não deu a outra pessoa. A outra pessoa, Ele deu outros dons e talentos para que vocês se completem e trabalhem em prol do reino de Deus. Nunca pense que você não sabe fazer nada, que você não foi talhado para nada, que você não deixa esse pensamento permear a sua mente. Talvez você ainda não tenha se encontrado, talvez você ainda não tenha se achado, mas você pode orar ao Senhor, pedir para que Ele mostre para você quais são as suas habilidades, quais são os seus dons, e trabalhe dentro daquilo que o Senhor te formou. E aí você será feliz e completará a obra. E isso serve também para a nossa vida cotidiana, né? Qual é a sua profissão? Você vai escolher a sua profissão pelo que é mais rentável no momento ou por aquilo que você é talhado para exercer? Você talvez esteja buscando um curso, mas isso é o que está dando dinheiro hoje em dia, mas será que você tem habilidades específicas para esta profissão? De repente você vai se frustrar lá na frente? Encontre-se profissionalmente dentro daquilo que o Senhor te deu como dom e habilidade. Olha como a palavra vai se ampliando, não é? O importante é você saber que você tem valor, que você está colocado nesse mundo com um propósito, uma missão, e naquilo que você está fazendo, Deus quer ser glorificado através das suas habilidades, dos seus talentos e dos seus dons. Amém. Gostei muito porque o autor traz um título que nos mostra essa questão do nosso valor diante do Senhor, e aí trata de forma individual, né? Eu, Márcio, você, Gisele, a cada um que está assistindo a devocional, você diante do Senhor, você tem muito valor. O Senhor quer te usar. A Gisele citou nessa questão de reino. Ele tem um propósito na sua vida em relação ao seu reino. Ele distribuiu na igreja os dons, e com certeza você também recebeu um dom. Então, dessa forma individual, você tem muito valor. Mas é legal também que até com o texto fala que nós somos membros de um só corpo. E não existe membro mais importante. Então você tem valor individualmente falando com Cristo, mas diante de todo, de um todo, você é uma peça de um todo, e essas peças elas se somam para o corpo funcionar, né? Então nós temos que empregar aquilo que nós temos de valor em prol do reino de Cristo. E a Bíblia é enfática em relação a isso. Então que você não deixe o corpo não funcionar, né? Sim. Por negligência sua. Pegue o seu valor, receba o seu dom e aplique na causa, no reino do Senhor. E seja no reino, também seja nas suas questões seculares, no seu trabalho. Ali tenho certeza que no ambiente do trabalho também é um ambiente corporativo onde cada um se soma, né? Então entendamos que temos o nosso valor, mas é que a pessoa do nosso lado também tem. Sim. E a pessoa na nossa frente, a pessoa que está atrás sentada da gente também tem. E principalmente no reino de Deus. Volta aqui para o reino de Deus. Somos partes de um único corpo. Somos membros desse corpo. E quem é o cabeça? Cristo. Cabeça é Cristo. Amém. E Ele que vai fazer o corpo entender cada parte funcionar certinho no seu lugar. Então que nessa manhã você entenda aí a sua função nesse corpo, no reino de Deus. E trabalhe junto, né? Às vezes a gente vê, tem gente que tem dificuldade, né, de trabalhar com, e a gente precisa uns dos outros para que a gente se complemente, para a engrenagem toda rodar e funcionar. Então não se sinta melhor, maior, mas também não se sinta menor, pior, desvalorizado. Não existe dom inferior ou dom superior.
existe uma distribuição de dons. A palavra do Senhor fala, novamente lendo o texto aqui, versículo 5, 6, temos, porém, diferentes dons. Não dons maiores e dons menores. Se alguém passa para você, está errado. Nós temos diferentes dons e que esses dons, entendendo do nosso valor, e aí sim, você que recebeu o dom, você tem que ser o melhor, tem que desenvolver o seu dom, mas em prol de um todo. É isso. Que o Senhor nos ensine. Olha quantas coisas numa única devocional. Primeiro, você tem valor. Encontre o seu valor. Peça ao Senhor para te mostrar se você ainda não entendeu. Isso para o reino, isso lá para o seu trabalho e depois o seu valor somado ao valor do outro fazem o todo. E lembrando que como igreja somos um só corpo, membros uns dos outros. Estamos juntos e unidos num mesmo objetivo. Imagina se o meu pé direito quer ir para um lado e o pé esquerdo quer ir para o outro, não ia dar certo. Então nós temos que nos unir no mesmo objetivo. Que o Senhor fale com você e acrescente ainda mais as lições que Ele quer para nós desse dia. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por esses dias de devocionais dessa semana, todos eles muito tocantes, muito profundos. E hoje, quando fechamos com essa devocional, mostre a cada um as habilidades, os dons e os talentos que o Senhor derramou sobre eles. E que eles possam empregar na sua casa, no seu reino. E que eles possam definir sua vida profissional através disso também. E principalmente que nos lembremos que somos membros uns dos outros, que devemos andar para um bem comum, na mesma direção, buscando os mesmos objetivos. E o Senhor pode nos capacitar a isso, como cabeça do corpo, direcionando todas as partes. Pai, ensina-nos isso hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acompanhou durante toda essa semana, nos ensinou, que possamos ter um final de semana guardados pelo Senhor e nosso coração já anseia pelo que o Senhor vai derramar sobre nós na próxima semana, se for essa a sua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Na quarta-feira lançamos o desafio de você fazer algo que marque aí, demonstre amor para sua família. Se não conseguiu fazer até hoje, faça no fim de semana e que Deus te abençoe. Amém. Ótimo final de semana. Esperamos vocês na segunda-feira para devocional 6h30. Como a Gisele gosta de falar, iniciamos o dia com vocês e terminamos lá no culto segundas de adoração às 21 horas no nosso Instagram. É isso. Um ótimo final de semana, gente. Beijo, descansem.